Então, começou a jogar RPG? Foi para sua primeira sessão? E aí, me conta, o que você achou? Não entendeu nada? Sério? Tinha um horror de dados estranhos em cima da mesa e você não fazia a menor ideia de para que aquilo servia, quando devia usar um ou quando devia usar o outro? Bom, se você está começando a jogar RPG de mesa e ainda anda meio confuso sobre o que são os dados de RPG e para que eles servem, fica aqui que o vídeo de hoje vai falar exatamente sobre isso, o que são dados de RPG e qual a sua utilidade. Eu volto depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro RPG para iniciantes. Hoje nós estamos iniciando uma nova temporada de vídeos aqui no quadro para ajudar você que está começando a jogar RPG, que ainda está meio perdido no meio de tantas terminologias novas, de tantos conceitos novos, mas que deseja realmente aprender mais sobre o hobby, deseja realmente, quem sabe, se tornar, um narrador e entrar definitivamente, no grupo de jogadores de RPG de mesa. Bom, se você tem esta ambição de aprender mais sobre o RPG de mesa, este quadro foi feito para você, tá bom? No quadro de hoje nós vamos dar sequência, como eu disse, falando a respeito de conceitos, para jogadores iniciantes. Então, se você caiu de acidentalmente aqui, mas não é um jogador iniciante e já conhece tudo isso aqui, eu deixei um link aqui, tá? Para levar você para o meu canal, para outras playlists interessantes, porque lá também eu falo sobre RPG mais avançado, sistemas, cenários, tá? Para aquele pessoal que já quer, um nível, de aprendizado um pouquinho mais elevado, tá bom? Então, vai lá dar uma olhadinha, conhecer o meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Mas, se você não está no lugar errado e realmente foi atraído para cá, por causa, do título dessa playlist, ou seja, RPG para iniciantes, você quer aprender a ser um RPG, vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal no RPG, que são os dados, tá certo? Então, se você já jogou ou assistiu alguém jogando RPG de mesa, você já teve contato com os famosos dados de RPG. Provavelmente, antes de ir até esta sessão de RPG, os dados que você conhecia eram aqueles dados comuns, em formato de cubo, com 6 lados, tá certo? Que a gente costuma utilizar, para jogos, jogos de azar, e tudo. Bom, no RPG de mesa, além desses dados, claro, eles também são utilizados, eles recebem um nome especial de D6, porque eles possuem 6 lados, Então, D6 dados de 6 lados, tá certo? Existem outros dados, além do D6, existem os famosos dados, de 10 lados, tá certo? Também chamados de D10. Observem que eles têm, um formatozinho diferente, Eles não têm um formato de cubo, Eles são um dodecágono, Então, uma figurazinha de 10 lados, tá? E existe, claro, a primeira variação deles, Os famosos dados de 20 lados, O D20, o primeiro sistema de RPG, ele foi criado, inspirado nesses dados de 20 lados, e por isso ele é chamado de sistema D20, tá certo? Existem dados de 6 lados, como eu mostrei aqui, de 4 lados, os dados de 4 lados. Deixa eu pegar aqui na minha caixinha de 4 lados para mostrar para vocês. Eles são particularmente interessantes, A gente tem um formato de um triângulozinho, Então aqui, gente, ó, muitos dados, Dados de 10, 6 lados. É incrível que eu só não encontro o de 4, que é o que eu estou procurando,
Então, o narrador de RPG, normalmente, ele tem uma coleção desses pequenos, achei, que está o dado de 4 lados, né? Então, veja que são, né, uma piramidezinha, né? E com o lado de baixo, 4 lados, tá certo? Então, são os famosos dados. Existe D8, D12, né? E alguns sistemas, inclusive, eles utilizam o D100, que seria um dado de 100 lados. Mas, na verdade, não é que eles joguem com um dado de 100 lados, até poderia, mas na maioria das vezes o que eles fazem é utilizar dois dados de 10 lados, né? Onde num deles você tem a unidade, no outro você tem a dezena, né? Então você joga, por exemplo, o vermelho é a dezena, você joga o valor que der nele fica na casa da dezena, o valor que der no branquinho fica na casa da unidade, tá certo? Então esses são os famosos dados de RPG, tá certo? E para que realmente, né, que utiliza-se dados no RPG? Eu pensei, professora, que o RPG era para contar história, né, que o RPG tinha a ver com interpretação. Qual é a função a utilidade dos dados nesse jogo? Bom, gente, o RPG realmente, ele tem como principal objetivo a criação de uma história coletiva, né? Um grupo de amigos se reúnem para criar, para contar uma história. Isso é um fato. Mas há uma coisa bastante interessante no RPG que a gente chama de aleatoriedade, tá? Então, nem tudo que acontece dá para ser decidido pelos jogadores ou pelo narrador. Se isso acontecesse, a história ia se tornar muito previsível, chata, né? Ia sem atratividade, sem surpresa, tanto para o jogador quanto para o narrador. O interessante do RPG é exatamente isso. Você é o narrador, você está contando a história, você não sabe o que vai acontecer em seguida. O jogador não sabe o que vai acontecer em seguida. Por quê? Porque existe a aleatoriedade, ou seja, existe o fator sorte dentro do jogo. E essa aleatoriedade, esse fator sorte, né, que aí representa o destino, representa o universo, né, representa um poder maior, digamos assim, ele é simulado exatamente pela jogada de dados, tá certo? Então vamos supor que o seu personagem, ele quer enfrentar aquele vilão passou as últimas 5 aventuras torrando a paciência do jogador, tá? Sequestrou a irmã dele, queimou a vila dele, rapaz, fez tanta atrocidade com o coitado do jogador, que o jogador perdeu a paciência, foi lá no esconderijo dele, desafiou ele pro combate. O jogador não sabe, evidentemente, a ficha do inimigo, né? Mas o narrador, que ele está contando a história, ele conhece tanto o potencial do inimigo que ele criou, quanto o potencial do jogador, né? Aí que o bicho pega. Porque não é interessante, por exemplo, o narrador chegar pro jogador e dizer, tu não pode enfrentar ele agora, porque se tu enfrentar ele agora, tu tá morto, né? Isso não será interessante para o jogador. Não, nem para o narrador ter que entregar, assim, né, o ouro dessa forma. Então, quer dizer, para evitar esse tipo de situação, né, existe o fator sorte. O fator sorte, ele assegura que mesmo que o seu personagem seja mais fraco do que o inimigo, existe uma remota possibilidade dele enfrentar esse inimigo e, se não ganhar, pelo menos sobreviver, tá? E essa remota possibilidade, independente do nível de poder do inimigo, ela existe graças à jogada de dados, tá? Então, as jogadas de dados, elas são utilizadas para definir situações, tá? Que o narrador não quer ter que, digamos assim, não é se responsabilizar, mas, digamos assim, ter que minar, ter que atrapalhar, tá certo? As decisões do jogador. Então ele utiliza os dados, tá certo? Outra utilidade dos dados é para simular, né, os ataques. Como é que eu vou saber se o meu ataque foi mais forte ou foi mais fraco do que o ataque do NPC que eu tô enfrentando, né? Então, vai haver uma jogada de dado para mim, uma jogada de dado para ele, tá? Aquele que tiver o resultado maior ganha o combate.
É claro que cada sistema possui uma maneira própria, né, de realizar essa jogada de dado, tá certo? Alguns sistemas, eles mandam o jogador de dado, o inimigo jogador dado, e aí quem tiver o maior valor ganha. Em outros sistemas já são mais organizados, existe uma força de ataque, que é o valor do dado, mais uma perícia, mais um atributo, né, que o personagem tem, contra uma força de defesa, né, que já é do mesmo jeito, a jogada de um dado, somada com uma perícia de defesa, tá? E aí compara-se, né, esse valor, tá ok? E você determina quem ganhou ou não, né? Então, cada sistema tem uma maneira própria. Também não é utilizado apenas em combate. Vamos supor que o teu personagem, ele quer arrombar uma porta, ou ele quer saltar de uma janela, ou ele quer convencer uma garota a ir pro baile com ele, tá? Então, toda vida que ele quiser utilizar uma perícia, um atributo, né? Ele vai precisar de algo para comparar, para saber se ele foi ou se ele não foi bem sucedido. Então, no caso, ele vai fazer um teste. Esse teste é feito com os dados, tá certo? De RPG. Vamos supor que ele tenha força 5, né? Aí a porta, para ser quebrada, precisa de alguém que tenha força 5. Aí ele vai ter que jogar o dado, o CD da porta é 5. Se aquele valor for igual ou maior, ele conseguiu quebrar a porta. Mais uma vez eu repito, isso varia de sistema para sistema. Você tem que escolher um sistema de RPG, e aí você tem que estudar esse sistema. Cada sistema tem testes próprios. Tem sistema que só usa dado de 6 lados, tem sistema que só usa dado de 10 lados, tem sistema que usa dado de 6 lados e de 10 lados, tem sistema que usa dados de 20 lados, de 100 lados, tá? Então isso é muito variável. Nem que eu quisesse, eu ia poder dizer para você aqui todas as possíveis combinações, né? Então o que eu posso dizer para você os dados eles servem para simular aleatoriedade em combates, simular aleatoriedade em testes de perícia, simular aleatoriedades em situações que, assim, né, encontros aleatórios, né? Eu tô no meio de uma estrada, será que eu encontrei com algum inimigo? Aí o narrador, ele faz uma jogada de dados e dependendo do valor que sai ali no dado, ele sabe se você encontrou alguém, ele sabe se esse alguém que você encontrou é um inimigo ou um amigo, tá? Isso se chama eventos aleatórios. Mas lá na frente eu vou fazer um vídeo falando a respeito dos eventos aleatórios, tá? Ele sabe, por exemplo, se o dia amanheceu chuvoso, se o dia amanheceu ensolarado, tá? Então os eventos aleatórios ajudam o narrador a criar situações, né? Sem ele ter que estar o tempo todo dizendo, tá chovendo, tá fazendo sol, tá. E por que é isso importante? Por que isso é importante? Para que não fique aquela sensação de que o narrador está tentando prejudicar alguém, né? Então vamos supor que o seu personagem, ele tenha... vamos supor que o seu personagem ele tem algum problema com a água. Vamos supor que ele... digamos assim, toda vida que ele é molhado, ele muda de personalidade, né? Que é um tipo de desvantagem que pode acontecer. Ou então vamos supor que a pele dele, né, fica irritada quando é molhada, né? Vamos supor que ele é de uma raça alienígena, sei lá. Aí vamos supor que todo dia o narrador olha pra você e diz, amanheceu chovendo, amanheceu chovendo, amanheceu chovendo. Vamos supor que você é um vampiro e tá doido pra ter um dia de chuva pra você poder pelo menos dar uma voltinha ali pela praça. Aí todo dia o narrador diz, o sol nasceu lindo, o sol nasceu lindo. Aí você vai começar a dizer, esse narrador tá me prejudicando, ele não quer que eu saia, ele não quer que eu me divirta. Então para isso não acontecer, o que é que o narrador faz? Ele joga um dado. Se der valor X, tá fazendo sol, se der valor X, tá chovendo, se der valor Y, né, tá caindo uma tempestade.
tá? Então, isso são situações. Outra coisa, é o tipo de inimigo que você encontra na estrada, né? Porque o RPG não é feito só de vilões. Então, nem sempre você vai encontrar já com um vilão todo poderoso no meio da estrada, até porque se você encontrar ele te mata, né? Mas você também não vai jogar horas e horas só bate-papo, né? A gente joga RPG pra caçar criatura, bater em monstro, né? Extravasar, né? A nossa energia de herói, né? Então, o narrador ele faz ali uma pequena listazinha de possíveis monstros que existem naquela região, né? E todo dia ele joga aquele dado, né? Deu 6, você acaba de encontrar com abelhas gigantes. Deu 8, você acaba de encontrar com sapos guerreiros, sapos humanoides guerreiros. Deu Y, você acaba de encontrar com... Penetrou na floresta, tem um monte de aranha gigante em cima das árvores atacando você. São os chamados encontros aleatórios, né? Esses encontros aleatórios, eles são que realmente, assim, dão vida ao RPG, né? Eles vão levando a história à frente. E muitas vezes esses encontros aleatórios não precisam ser apenas inimigos, né? Você pode encontrar um aliado na estrada, uma pessoa que você tem que salvar a vida, e lá na frente essa pessoa, ela pode fazer parte de um enredo mais profundo, né? Então são maneiras do narrador ir testando o heroísmo dos personagens, testando, né? E isso tira do narrador essa responsabilidade muito grande, né? Porque se ele tiver que decidir tudo, né, vai ficar complicado, ele vai acabar querendo ou não querendo prejudicar alguém, mas no momento que o fator sorte determina, então isso aí facilita bastante a aceitação do jogador. O jogador vai ter que aceitar, porque afinal de contas foi os dados, não foi o narrador que está perseguindo ele, né? Então os dados, eles têm esse papel muito importante, essa finalidade muito importante dentro do RPG. E será que dá para jogar RPG sem dados? Dá, pessoal. Existem tabelas, tá, que simulam as jogadas de dados. Tem um manual 3DT, Defensores de Toque, ele vinha, eu não me lembro agora se era a terceira edição, ele vinha com uma tabela, né, de simulação de dados. Alguns do sistema Daimon também, eles possuem essas tabelas, tá? Essas tabelas permitem você jogar RPG mesmo sem ter, né, os dados especiais, tá? Existem sistemas que eles utilizam apenas o D6, isso é muito bom para jogadores iniciantes que ainda não têm os dados, porque esses dados, eles são difíceis de ser encontrados, né? Não são encontrados em qualquer mercearia, qualquer bodeguinha como esses aqui, né? Os D6 você encontra facilmente, agora os dados especiais do RPG, D10, D20, são mais complexos de encontrar. Esses dados, né, normalmente só são vendidos na internet, né, ou em fanzines, né, que são lojas especializadas, tá? Então, se você não tem uma fanzine perto da sua casa ou não tem como comprar na internet, né, uma opção é você optar por sistemas que utilizem apenas o D6, tá? D6, ou utilizar as tabelas de conversão, né? Existem também a possibilidade de você utilizar cronômetros, tá? O cronômetro, ele pode simular, principalmente se você estiver utilizando uma jogada de D100, né? Porque os segundos a dezena e os 10 segunda unidade. Então você tem aí uma simulação, uma forma de simular, tá? Você pode até inclusive criar, né, os seus próprios sistemas, né? Desenvolver o seu próprio sistema de RPG e utilizar os dados que você quiser. Mas claro que aí você vai ter que ter um pouquinho mais de domínio, né, do que é um sistema de RPG, né? Quando essas jogadas são necessárias, né? Alguns narradores, eles acabam ficando meio dadomaníacos, né? E começam a utilizar os dados para tudo e para nada. Embora os dados tenham uma função extremamente relevante dentro do RPG, né? Eles que dão ao RPG essa ideia de jogo, né? Role play game. Jogo de interpretação de papéis, não é só interpretar, depende da sorte também, depende do aleatório também, né? Você tirar o RPG, o dado de dentro do RPG, você vai ficar só com a contagem de história, então você já não tem mais RPG, você vai ter aí
um grupo de teatro improvisado, né? Um grupo que improvisa peças de teatro, mas não o RPG, tá? O legal do RPG é essa aleatoriedade que faz dele algo bem diferente, algo bem imprevisível, algo que nem mesmo o cara que criou a trama, o narrador, ele tem como saber o que vai acontecer. Por quê? Porque sempre que ele joga um dado, a história dele pode sair totalmente do trilho e ele vai ter que reformular tudo que ele havia pensado. Muitas vezes uma jogada de dado, né, ela pode mudar tudo, e isso é que torna o RPG realmente sensacional, é que torna o RPG realmente legal. E aí, você gostou? Achou interessante? Está ansioso para adquirir a sua primeira coleção de dados? Pois deixa eu te dizer uma coisa legal. Eu deixei um link aqui nessa descrição, um link da nossa afiliada Amazon, vendendo uns kits de dados de RPG por um preço bem bacana. Dá uma olhadinha lá. Se você não encontrar mais barato em nenhum outro lugar, compra aqui pelo meu link para poder me dar uma força aí no meu trabalho. E se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários o que você gostou, o que você concorda, o que você discorda, se você acha legal os dados, se você tem sorte com os dados quando você está jogando, coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, tá, para receber outros vídeos como esse. Não deixa de dar uma olhada, tá, nos vídeos que eu falo a respeito de sistemas de RPG. Se você tá querendo começar a narrar, vai lá dar uma olhadinha, que vai ser de muita importância para você, tá bom? Então, obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero ter esclarecido as suas dúvidas a respeito dos dados de RPG e da sua grande importância no nosso hobby. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.